presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, teve uma péssima notícia. Ele foi afastado do cargo, foi destituído agora de tarde pelo desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que de quebra nomeou um dos vice-presidentes da entidade, o Fernando Sarney, como interventor, mas não presidente, tá? E determinou que ele deverá convocar novas eleições o mais rápido possível. O caso estava no Tribunal do Rio de Janeiro depois de uma decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes. Gilmar negou o afastamento imediato de Edinaldo, mas determinou o envio do caso ao TJ do Rio de Janeiro para apuração imediata e urgente dos fatos narrados nas petições. Na semana passada, só explicando aqui do que se trata, 2 pedidos foram feitos ao STF para a saída de Edinaldo. O argumento é de que... O argumento da deputada Daniela do Vaguinho, do União Brasil, e de um dos atuais vice-presidentes da CBF, exatamente o Fernando Sarney, é que foi falsificada a assinatura de Coronel Nunes, que já foi presidente da CBF também, em um acordo no início deste ano. E há também um laudo pericial indicando que a assinatura não é verdadeira, e aí foi assim que o coronel entrou também nessa confusão. Sem entrar aqui nos detalhes desse rolo na CBF, o que a gente pode falar é que a CBF é um ninho, né? Não sai coisa boa daqueles corredores, né? É inacreditável que as decisões que acontecem lá dentro, as articulações que são feitas de maneira interna, até mesmo a forma como as federações estaduais enxergam a CBF, tudo mostra que aquele cenário da podridão que é a CBF por dentro, né? O próprio Edinaldo, agora se a gente for observar o movimento que ele fez com o anúncio do Carlo Ancelotti, já mostrava que ele já sabia que a hora ruim chegaria para ele. Ele estava desesperado para esse anúncio, tentando correr contra o tempo para fazer o anúncio público, né, em relação ao novo presidente, ao novo técnico da seleção brasileira, melhor dizendo. Então isso mostra também que nos bastidores da política, também do futebol, tem muita podridão, tem muitos desencontros, muitos interesses pessoais, muitos interesses obscuros, o que torna o cenário terrível. Ellen, você não acompanha de perto esse assunto, mas imagino que quando ouve falar de CBF é sempre alguma notícia negativa à confederação, né? Não é um assunto que eu apuro, né, Megali, mas eu acompanho, eu leio sobre. E chama muita atenção o quanto há de política dentro do futebol, né? Você sabe que sou gremista doente, eu nunca quis cobrir esporte por isso, porque eu tenho a impressão que se eu fosse cobrir eu ia ficar um pouco triste. O que acontece primeiro houve aquela grande reportagem que todo mundo sempre soube, não é a gestão do Edinaldo a exclusiva, né? A ter casos de negociações suspeitas, mas aí a Piauí fez uma grande reportagem mostrando o quanto essas relações, elas são, como é que a gente pode chamar isso? Ambíguas, talvez, né? Assim, é presidente de federação de futebol do estado X, que a mulher vem fazer uma cirurgia em São Paulo e a CBF paga para a família inteira. São relações questionáveis, né? Ser amigo do rei é uma coisa muito boa para você, viagem de primeira classe, despesa paga em Paris. É uma rede servilista que depois te converte em votos. Para quem não leu a reportagem, era isso que ela estava explicando. Tem toda uma rede ali de serviços que você presta, no caso o Edinaldo, né, via CBF, com recurso da CBF, para esses dirigentes de federações, que depois garantem o voto para que ele permaneça na presidência. Até aí, tá super complicado, já é bem difícil explicar. Começa a ficar pior quando esses serviços vão favorecendo membros do Poder Judiciário, né, ou da política. Foi o caso lá do filho do Dino, que foi para a Copa, financiado pela CBF. Aí depois fecha contrato com o Instituto de Educação do Gilmar Mendes para fazer cursos para treinar os árbitros no Brasil, que é bastante complicado, porque aí o caso caiu com quem? Depois, com o Gilmar Mendes, que está recebendo recursos da CBF para treinar e educar os árbitros no Brasil lá dentro do instituto dele. Então, é uma relação muito ambígua e muito difícil de poder e de política aí dentro. E tem escolhas que podem não ser ilegais, mas são altamente questionáveis também. O Brasil tem uma das piores arbitragens do mundo. Quando a gente vai ver os diálogos do VAR, né, quando tem um lance polêmico qualquer, é impressionante. Parece que colocaram umas crianças ali para decidir os rumos do supostamente melhor futebol do mundo. E aí, quando a CBF teve a oportunidade de investir na capacitação de árbitros, na formação de árbitros de vídeo, não tinha dinheiro. O argumento foi de que não havia dinheiro, mas muito mais grana do que seria utilizado
em um bem para o futebol, foi utilizado para pagar essas viagens nababescas, para familiares, para babá, para criança, todo mundo acompanhando o Copa do Mundo na tribuna de honra, um luxo só, lá no Catar, onde tudo é muito mais caro, né? Então, sobra dinheiro para aquilo que interessa ao presidente da CBF, mas não sobra nada para o futebol, Marcelo. E além disso, né, você vê que a forma como ele administra o dinheiro da CBF também em outras coisas. Por exemplo, uma patrocinadora de automóveis da seleção brasileira já tinha sinalizado recentemente, olha, tem X carros que nunca foram retirados pela CBF. Carros que poderiam ser usados ali pelos dirigentes, enfim, por lideranças da confederação. Em paralelo a isso, muitos R$1.000 mensais gastos com uma empresa terceirizada de frota. Então, quer dizer, não tem dinheiro para pagar o IPVA do carro que o patrocinador deu, mas tem dinheiro para manter uma frota terceirizada que o custo é muito maior. Então, assim, será que também o dono dessa empresa não é alguém, um amigo do rei, que estava sendo beneficiado ou favorecido com tudo isso? É incrível, né? Não tem almoço grátis, mas para alguns tem carro, para alguns tem avião. Exato. Então, assim, e a dúvida que fica né, como que também os presidentes das federações estaduais de futebol não têm uma postura um pouco mais ativa e de cobrança? Pelo contrário, eles têm uma postura de baixar a cabeça, têm uma postura de não fazer uma oposição muito clara ou muito grande. Na eleição mais recente, né, falava-se do nome do Ronaldo Fenômeno, que depois ele falou, olha, não tive apoio nem das federações estaduais, que tem um peso de voto. Então, assim, de fato, o Edinaldo ele consegue montar toda uma rede de apoios na base dos benefícios, na base dos mimos e mimos caríssimos, né? A CBF nunca nos surpreende, né? Antes era uma confederação imunda, aliás, era imunda desde que era CBD, desde a época do Avelange, né? Sejamos bem sinceros aqui, mas era uma instituição imunda, porém que nos trazia títulos. Não que uma coisa justifique a outra, tá? Sim. Mas havia pelo menos essa... roubo mais fácil. Essa dicotomia aí, né? Rouba mais faz. Agora só rouba. Meio maluco da vida, né? Aí fica de agora só rouba, né?